E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam bem, se cuidando aí, lavando suas mãos. Depois de algumas mensagens que eu recebi, na aula de hoje eu vou corrigir, né, e revisar toda a parte de reprodução, que foi aquele exercício que eu deixei para vocês da página 84 e 85. Eu não ia necessariamente corrigir eles, mas depois que eu recebi algumas mensagens, eu achei importante corrigir ele, porque esse exercício aí ele fecha toda essa primeira parte do nosso assunto, que até que é uma parte grande, né, mas a parte importante desse começo do nosso assunto, que é a parte de reprodução. De reprodução e reprodução humana. Então foi um grande bloco de conteúdo que a gente viu, né? A gente vai ver os próximos assuntos, são assuntos menores, são vários assuntos menores do que se a gente juntar todo esse grande tema que foi reprodução. Então foi pedido, então eu vou botar esse vídeo agora para vocês, comentando as questões dessas duas páginas, 84 e 85, como uma forma de revisão, né? Então vocês estão vendo aí o título do vídeo, né? Revisão sobre reprodução, mas nada mais é também do que a correção. Então vou utilizar esse exercício, que ele traz várias partes do conteúdo do que a gente viu, como uma forma de a gente poder recapitular e ver toda a parte de reprodução, para aí sim a gente conseguir fechar de vez essa grande parte do conteúdo, e na próxima aula a gente seguir para o próximo tema, que são os nutrientes e consequentemente depois a digestão humana, certo? Então, quem não fez a atividade da página 84 e 85 vai fazer o que agora? Vai parar o vídeo, certo? O vídeo não vai fugir, vocês vão ter o vídeo aí o dia todo. Vocês vão parar o vídeo, vocês vão responder esse exercício da página 84 e 85 do livro, certo? E aí depois você volta, porque eu vou recapitular o assunto inteiro, que a gente viu até agora, né? Não o assunto do ano todo, até porque o ano não acabou. Mas aí eu vou fechar essa parte desse assunto, né? Então eu vou usar ele esse exercício para recapitular ele e para a gente sanar essas dúvidas. Esse exercíciozinho ele exige um pouquinho mais, né? Mas como é um exercício de fechamento, eu espero que vocês consigam responder ele na totalidade, ou pelo menos boa parte dele vocês consigam responder. Se vocês não conseguirem responder algum, vocês deixam, e aí vocês vão depois acompanhando comigo aqui a explicação e os comentários sobre esse exercício, que é o comentário geral sobre o assunto de reprodução, que vai incluir também a reprodução humana e a reprodução dos outros seres vivos nesse compilado, né? Então quem já fez, vamos continuar. Pegue o livro aí, página 84 e 85, o caderno que tiver as respostas. Quem não fez, vai responder, certo? Estou confiando em vocês, que vocês estão fazendo tudo isso. Então vamos começar aqui comentando essas questões e vamos lá então. Então tem aqui a primeira questão. Observe as imagens a seguir, certo? Então tem uma pessoa sentada, né? Uma menina, um morcego, um gato preto e algumas plantas, né? Temos uma árvore de grande porte, né? Um arbusto, né? Ou uma árvore de pequeno porte, 2 metros, né? E essa roseira aí de 7 centímetros. Certo? Então ele vai comentar aqui. Elas retratam animais, mamíferos e plantas angiospermas. Então essas 3 plantas aí são angiospermas. A gente viu lá atrás, né? As plantas eram as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, né? Então a gente viu lá que as briófitas e pteridófitas eram as criptógamas, e as gimnospermas e as angiospermas são as fanerógamas. A gente viu lá que as briófitas são avasculares, não tem vasos condutores. Mas o mais importante da reprodução que a gente viu aqui, tanto briófitas como pteridófitas, são plantas dependentes da água, para que seus gametas masculinos consigam se deslocar até a parte feminina da planta, né? E a gente viu que as gimnospermas e angiospermas, elas são fanerógamas, e elas têm a polinização, ou seja, a produção do grão de pólen como mecanismo para acontecer a fecundação e a reprodução, né? Então as fanerógamas,
que é o caso da angiosperma aqui, elas são independentes da água para se reproduzir, ou seja, elas não dependem da água para que o processo reprodutivo delas ocorra, certo? Então, só para fazer um parênteses, como eu estou falando, a gente vai comentando um pouco do assunto também. Então, esses dois grupos de seres vivos têm sucesso adaptativo devido, em parte, a seus mecanismos de reprodução. No caso, a reprodução sexuada. Então, aqui a questão vai comentar a reprodução sexuada. Que é essa reprodução sexuada? Formação de gametas diferentes, né? Fecundação, formação de indivíduos diferentes dos pais e por aí vai, né? Diferenças genéticas. Então, letra A. Que vantagens a reprodução assexuada apresenta em relação à reprodução assexuada? Então, na reprodução sexuada a gente tem a formação de gametas, a fecundação desses gametas, a combinação dos genes desses gametas e forma indivíduos diferentes dos pais. No caso da reprodução assexuada, a gente não tem a formação de gametas, não tem fecundação, não tem mistura, cruzamento de material genético e a gente forma os clones naturais, né? Então, a grande vantagem que a reprodução sexuada tem em relação à assexuada é que vai gerar uma maior variabilidade genética e uma maior chance de adaptação das espécies. Essas são as vantagens. Vai gerar maior variabilidade genética e chances de adaptações das espécies, né? O que é a variabilidade genética? A variabilidade genética nada mais é do que o que? As diferenças genéticas entre indivíduos de uma mesma espécie, né? Então, essas diferenças que, por exemplo, nós, seres humanos, temos uns para os outros, nós somos da mesma espécie, nós somos da espécie Homo sapiens, mas a gente tem diferenças fisionômicas, ou seja, da nossa fisionomia, nossa aparência, mas a gente também tem pequenas diferenças no funcionamento do nosso corpo. Então, essas diferenças elas são geradas a partir do aumento da variabilidade genética, né? Então, quanto maior a variabilidade genética, maior a diferença dos indivíduos entre os indivíduos da mesma espécie. Tá, mas qual a importância dessas diferenças? É que essas diferenças elas podem levar ao maior sucesso adaptativo das espécies, né? Ou seja, quanto mais diferenças você tem entre o indivíduo de uma espécie, você pode ter o surgimento, né, de características novas que possam ajudar a sobrevivência daqueles organismos, né? Ou seja, possa aumentar o sucesso adaptativo daqueles organismos. Ou até para um caso de alteração ambiental, por exemplo, agora a gente está vivendo agora o caso da Covid-19. Então a Covid-19 ela vai afetar as pessoas de formas diferentes, né? Tem que algumas pessoas são assintomáticas, tem algumas pessoas que apresentam sintomas, tem outras pessoas que apresentam sintomas e o agravamento de sintomas, e tem uma série de pessoas que morrem. Ou seja, por que simplesmente todas as pessoas não morrem? Porque algumas pessoas não apresentam sintomas. Um dos fatores que podem acontecer é a variabilidade genética, ou seja, pequenas diferenças entre os indivíduos que faz com que o vírus ele acabe causando impactos diferentes entre os organismos, né? Outros fatores que estão ligados, que vocês já viram ao Covid-19 também, que pode agravar, é o caso de diabetes, obesidade, né? Problemas cardíacos. Esses são problemas que necessariamente não são devidos à variabilidade genética, mas às vezes são devidos, em boa parte dos casos, a padrões comportamentais das pessoas, né? Tem casos genéticos, né? Tem gente que tem diabetes porque é genético, uma pessoa já nasce com diabetes, né? Ela herda, né? Mas tem casos de diabetes que são pelos hábitos alimentares que a pessoa tem e pelos hábitos de sedentarismo, né? De não fazer atividade física. Então, nesses casos aí não são efeitos só no caso de diabetes genética, né? Ou no caso das pessoas que têm obesidade e é um fator genético, né? Aí sim pode estar relacionado à variabilidade genética, mas nos outros casos não. Então é por isso que é importante essas diferenças genéticas entre os indivíduos, ou seja, essas diferenças genéticas entre os organismos. Vamos lá para a letra B. Encontramos reprodução assexuada nesses grupos? Explique e exemplifique. Sim, né? A gente não tem nos mamíferos reprodução assexuada, mas a gente tem a reprodução assexuada nas plantas, né? Que nas plantas a gente pode chamar essa reprodução assexuada de propagação vegetativa. Então a gente tem os casos por exemplo, de brotamento, de plantas que se reproduzem por brotamento, mas a gente tem aqueles casos também que pode citar que é também por intermédio do ser humano, né?
que é a enxertia, a alporquia, a mergulhia, a estaquia, né, a formação das estacas, mas também tem uns casos lá do brotamento também, que também é um tipo de reprodução assexuada. Nos mamíferos não. Nos mamíferos a gente não tem reprodução assexuada. Nos mamíferos a gente só tem, que é o caso aí do gato, do ser humano e do morcego, a gente só tem reprodução do tipo sexuada, certo? Letra C. Como ocorre a fecundação no mamífero e numa angiosperma? Então, em mamíferos acontece o que? A fecundação é interna, certo? Ocorre pelo encontro do espermatozoide, que é o gameta masculino, com o gameta feminino, que a gente pode chamar do ovócito ou do óvulo, né? E ele ocorre no interior do corpo da fêmea. E aí essa fecundação, né, ela vai dar origem ao zigoto, certo? Isso nos mamíferos. Já no caso das angiospermas, a fecundação ela acontece pelo processo de polinização, né? E aí lembra lá quando o grão de pólen atinge lá o gineceu, né, que é a parte feminina da flor, lá na parte de cimazinha, né, que é o estigma, a gente tem a formação do tubo polínico. Esse tubo polínico se desloca até o ovário, encontrando os ovócitos, os ovos, né, as oosferas da planta. Ele vai levar o gameta masculino e aí vai ter a fecundação, que também origina um zigoto, assim como nos mamíferos. Nas angiospermas também a gente tem a fecundação e a formação do zigoto, certo? Facinho aí. Vamos lá para a segunda questão. As alternativas a seguir apresentam exemplos de métodos contraceptivos humanos seguidos do modo como agem. Em qual item a associação está incorreta? Justifique sua resposta. Então vamos lá. Na letra A diz aqui, o DIU, que é aquele dispositivo intrauterino de cobre, inibe a ovulação. Na letra B diz, diafragma, impede o encontro de gametas. C, camisinha masculina, impede o encontro de gametas. D, pílula comum, inibe a ovulação. E anel vaginal, inibe a ovulação. Então, qual é que está incorreto aí? O que está incorreto é a letra A, né? O DIU de cobre, ele inibe a mobilidade do espermatozoide. Então, ele inibe a mobilidade do espermatozoide e inibe seu encontro com o óvulo. Então a errada é a letra A, né? Então, o DIU de cobre ele vai servir, o dispositivo intrauterino, ele vai impedir, ele vai atrapalhar a mobilidade do espermatozoide para impedir que ele encontre o óvulo e faça a fecundação. E caso ele consiga fecundar o óvulo, o DIU ele vai impedir que aconteça a nidação, ou seja, vai impedir que o embrião que está se desenvolvendo, ou seja, lá a parte das clivagens do zigoto, ou seja, das divisões celulares que ocorrem no zigoto, ele vai impedir que esse embrião ele se fixe na parede do endométrio e ocorra o processo de nidação, né? Que seria o primeiro sinal para que a gravidez ocorra. Então, o DIU ele não é um método contraceptivo que vai evitar a ovulação, ou seja, que vai evitar que o óvulo seja liberado pelo ovário, ou seja, que o ovócito seja liberado pelo ovário. Então, ele é um que a gente chama de o DIU, assim como a camisinha e o diafragma, né, eles são o que a gente chama de métodos contraceptivos do tipo barreira, né? Ou seja, eles impedem o processo de fecundação ou o processo de nidação, certo? Então a errada aqui está na letra A. A letra B, o diafragma impede o encontro dos gametas, né? Então, assim como o DIU é um método de barreira, a camisinha masculina também impede o encontro de gametas, também é um método de barreira. E pílula comum inibe a ovulação, aí sim, né? Ela vai ter aquela série de hormônios para fazer uma falsa ovulação, né? Ou seja, a pessoa mantém seu ciclo menstrual, ela menstrua, mas o ovário ele não libera os óvulos, certo? E o anel vaginal também inibe a ovulação, porque aquele anel vaginal também ele é diferente, ele só é diferente da pílula na forma, no método que você utiliza. Na pílula você vai ingerindo a pílula e o anel é aquele que ele é colocado fixado, né, no final da vagina, né, no colo do útero, mas ele também vai liberando hormônios que vão impedir a ovulação, ou que vão fazer os processos da falsa ovulação. Beleza?
Então aí é errada a letra A, porque a letra A, o DIU ele não inibe a ovulação, ele atrapalha a mobilidade do espermatozoide e, caso tenha fecundação, ele impede o processo de nidação, certo? Bora lá. Terceira questão. A imagem a seguir retrata um fenômeno importante na natureza. Letra A. Então a gente está vendo a imagenzinha aí das abelhinhas no girassol, né? A que fenômeno ela se refere? Ela ocorre da mesma forma em gimnospermas e angiospermas? Explique. Na letra A, então, esse processo aí é o famoso processo de polinização, né? Ou seja, o que é a polinização? O transporte de grãos de pólen entre plantas, né? E a segunda pergunta que ela ocorre da mesma forma em gimnospermas e angiospermas? Não, né? Nas gimnospermas ocorre principalmente pela ação do vento. O professor, tem gimnosperma que é polinizada por animais? Tem, mas são muito poucas, né? São exceções. Né? Aqui é ciências, né? Biologia não é exatidão, né? Mas a maioria das gimnospermas é polinizada pelo vento. Né? Poucas são aquelas que são polinizadas por animais. Nas angiospermas, aí vai ser de forma variada, né? Mas tem boa parte das angiospermas são polinizadas por animais, mas as angiospermas podem ser polinizadas por vento, pela ação de gravidade, por animais, e por animais diversos, né? Mamíferos, aves, insetos, e por aí vai, certo? Nas angiospermas tem formas variadas, mas é mais conhecido o processo de polinização por animais, né? Que inclusive a gente tem flores que são muito específicas para ser polinizados por animais específicos, né? Nem todo animal poliniza toda a planta, por exemplo. Letra B. Que outros tipos de agente, além dos insetos, podem realizar esse processo? Pesquise mais informações sobre essa variedade. Aí já dei o spoiler, né? Podem ser por aves, morcegos, pelo vento. Tem casos de plantas que têm a polinização pela água. Tem casos intencionalmente pelo ser humano. E algumas plantas que fazem autopolinização, né? A própria, na mesma flor, o androceu ele lança seus grãos de pólen no gineceu, mas não é o mais comum, né? Então a gente pode ter polinização por aves, por morcegos, pelo vento, em alguns casos pela água, por ação do ser humano, ou até as plantas que fazem autopolinização, né? Uma mesma flor se poliniza. C. Qual é a sua importância? Os grãos de pólen, eles correspondem ao que a gente chama do gametófito masculino, ou seja, é a estrutura que vai produzir o gameta masculino. Assim como a gente poderia fazer uma analogia assim, os testículos são os gametófitos masculinos, que eles vão produzir os espermatozoides. No caso, o grão de pólen, ele é o gametófito. Nas plantas a gente chama essas estruturas de gametófitos, né? Nos animais a gente chama de gônadas, né? Que é o caso dos testículos e dos ovários. Nas plantas a gente chama de gametófitos, que é aquela estrutura da planta, aquela fase da planta que vai produzir o gameta masculino, né? Então esses gametófitos jovens são grão de pólen, e aí eles podem ser transportados, eles são transportados até o feminino, e isso facilita a reprodução, né? Tanto nas gimnospermas como nas angiospermas, né? Então ela pode fazer com que essas plantas, por exemplo, elas consigam ocupar espaços cada vez mais distantes. Ou seja, o grão de pólen, como ele pode viajar muitas distâncias, seja ele transportado por animais ou pela ação do vento, ele pode atingir plantas mais distantes e fazer com que essas plantas, à medida que elas vão se reproduzindo, elas vão conseguindo ocupar espaços cada vez mais distantes, certo? Que é diferente daquelas que se reproduzem pressão da água, né? Elas não conseguem, elas só conseguem se reproduzir com plantas que estão próximas dela. Então a expansão dessas plantas é muito, muito mais lenta do que essas que podem se reproduzir pelo pólen, que pode viajar, né? Várias distâncias dependendo do mecanismo de polinização. C. As características da flor interferem nesse processo? Sim, né? Então tem flores que têm cores, que têm odores. E aí essas plantas que apresentam cores variadas, odores variados, esse processo, essas características, elas facilitam a atração de polinizadores, certo? Facinho até aí, bom relembrar tudo, né? Porque a gente vai fechar a reprodução e vai partir para a digestão na próxima aula. 5.
Os esquemas a seguir representam órgãos do sistema genital humano. Então tem lá o sistema genital masculino com as A, B, C. Temos aqui o sistema genital feminino com A, B, C, D. Bora lá. Acerca dos órgãos representados, um estudante fez observações a seguir. Eu pulei aqui, não foi? Até a quarta questão. Eu pulei para a quinta. 4. No período de reprodução das espécies aquáticas, estabelece-se o defeso. Durante o defeso, o pescador não pode pescar e por causa disso recebe uma ajuda de custo de governo para se manter. Esquecendo essa questão. Faça uma pesquisa sobre essa situação. Qual é o valor da ajuda de custo? Então, vocês pesquisaram, a ajuda de custo ela é o valor de um salário mínimo, certo? Então, que é importante, porque se pescar durante todo o período do ano, se pescar no período de reprodução desses animais, o que é que pode acontecer? Os pescadores vão acabar capturando os indivíduos juvenis e eles não vão poder ficar adultos, ou seja, chegar na sua maturidade sexual, se reproduzir e gerar novos animais. Então você pode levar à extinção desses animais que têm importância econômica. Então, por isso que é importante essa medida do defeso. Então o valor é do salário mínimo. Na região onde você mora, há pescadores que recebem essa ajuda. Você considera a ajuda suficiente para as famílias? Aí é uma resposta pessoal, né? É com cada um de vocês. Vocês comentem aí o que é que vocês acharam. E C. Quais são os principais peixes e outros pescados, moluscos, crustáceos no Brasil? Então no Brasil a gente tem muita pesca de quê? Tilápia, tambaqui, camarão, tabatinga, tambacu, vermelha, por aí vai. Aí vocês vão achar um bocado que vocês acharem aí, vocês comentam, certo? Agora sim, a gente pode seguir para a quinta questão. Então, acerca dos órgãos representados, o estudante fez observações a seguir. Tá aí para a gente ver se é certo, se tem alguma questão certa ou se está errado. Então aqui vem as frases. Sobre o sistema genital masculino. Em A, teremos o pênis, por onde sai o esperma na ejaculação. Certo? Depois vem o seguinte. Os espermatozoides que acabaram de ser formados ficam armazenados na bexiga. Não, a bexiga nem faz parte do sistema reprodutor masculino. E os espermatozoides que, quando eles acabam de ser produzidos, eles são armazenados no epidídimo. Então tá errado isso aí. B, indica a abertura da uretra, o canal que no homem serve exclusivamente ao sistema urinário. Não, né? Se B indica a uretra, não dá para ver porque essa imagem não é tão boa, né? O canal, né? No caso a uretra ela serve tanto para o sistema urinário como para o sistema reprodutor. Então a gente já viu, isso ele é uma estrutura que é compartilhada pelo sistema urinário e pelo sistema reprodutor. O sistema urinário a gente vai estudar mais para frente. Na outra frase, os testículos são indicados pela letra C. Trata-se de glândulas sexuais masculinas que ficam dentro do saco escrotal. Certinho. Sobre o sistema genital feminino, em A temos o útero, onde o bebê se desenvolve durante a gravidez. Certo? B indica a localização dos ovários, onde ocorre a fecundação. Não. B indica a localização dos ovários, né? Mas é onde ocorre a produção e liberação dos gametas. Lembre lá que a fecundação ela ocorre nas tubas uterinas. Em C temos a vagina, canal que liga o útero ao pudendo feminino. O pudendo é a parte externa do aparelho reprodutor feminino. Tem os grandes lábios, os grandes pequenos lábios, onde tem o clítoris, né? Então tá certinho. E por último aqui em D, indicam-se as tubas uterinas, por onde o ovócito, que é o óvulo, né, se desloca após a ovulação rumo ao útero. E certinho também, e para complementar, é onde também tem a fecundação, né, ou seja, onde o espermatozoide ele encontra o óvulo, certo? Mas também está certo. Então só estava errado aí a segunda afirmação no sistema genital masculino, né, que os espermatozoides eles são armazenados no epidídimo. A terceira afirmação também, dizendo que B indica a uretra, indica a uretra, mas a uretra ela é compartilhada pelo sistema urinário e pelo sistema reprodutor masculino. Lembre-se que no feminino não, no feminino
eles não são compartilhados. O feminino ele só vai ser no feminino, certo? Ou no feminino o sistema urinário, a uretra é só do sistema urinário, e no masculino não, a uretra é do sistema urinário e do sistema reprodutor. A terceira frase está certa, né? E na feminina só a segunda frase, né? Que diz lá que o B indica a localização dos ovários onde ocorre a fecundação, não os ovários. Aí vocês podem responder de duas formas. Pode dizer que nos ovários, B indica os ovários, que é onde tem a produção dos gametas, né? Produção e liberação dos gametas. Vocês podem dizer também que a fecundação ela ocorre nas tubas uterinas. Mas como eles aí estão indicando a estrutura e afirmando, aí você deve falar sobre os ovários, né? Mas é só assim, só para vocês saberem que se vocês botaram isso, não é necessariamente errado. Eu considero ok. Vamos lá para a sexta questão. O Ministério da Saúde utiliza, no Programa Nacional de Imunizações, um recurso chamado de vacinômetro para monitorar se o público-alvo de determinadas vacinas foi alcançado de forma satisfatória. Por exemplo, cada município e estado lança seus dados e pode compará-lo com a média nacional, por exemplo. Esses resultados orientam ações como novas campanhas, programas informativas para a população, propagandas informativas, para a população, treinamento de equipe e etc. Veja a imagem a seguir, o vacinômetro da cidade de Teresina, que fica no Piauí, para a primeira etapa da vacinação contra o HPV em 2005. Então aqui vocês vão observar a imagenzinha aqui do vacinômetro. Então, com base no que estudamos e na pesquisa, entre outras fontes confiáveis, responda: A. O que é o HPV? Que doença pode causar no ser humano? Quais são os sintomas? Nesse caso aqui é o que? O HPV ele é um vírus, né? E ele causa a condiloma acuminado, certo? Então o HPV é um vírus, que a gente pode chamar também do HPV papiloma, certo? E ele é causador da doença que é a condiloma acuminado. Que doença pode causar? Quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas são aparecimento de verrugas, muitas vezes microscópicas, ou seja, muito pequenininho, então você não vai observar olho nu, só um ginecologista, né? Ou urologista, no caso do pênis, que ela pode aparecer no pênis, né, dentro do canal da uretra, no canal vaginal, e também pode aparecer no ânus. E essa é uma doença que ela é transmitida por contato sexual, né? A partir das relações sexuais sem uso de camisinha. B. Além da vacinação, como podemos prevenir a contaminação do HPV e suas consequências? A prevenção é feita pelo uso de camisinha nas relações sexuais, né? E é importante também as visitas periódicas, tanto ao ginecologista ou ao urologista, dependendo do aparelho reprodutor específico. Letra C. Porque até para as meninas/mulheres, né, é importante o fato de meninos também serem vacinados. A vacinação dos meninos contribui para o aumento da proteção das meninas, né, das futuramente mulheres, porque a infecção é transmitida sexualmente, né? Então, se você vacina os meninos, eles não vão ter como ser infectados por esse vírus e nem vão ter como passar para as meninas, né? Então, vacinar os meninos é importante porque também previne as meninas no futuro. E principalmente porque esse é um vírus que, em um agravamento dele, ele pode causar mutações, né, nas células presentes no colo do útero e fazer com que a pessoa desenvolva o câncer do colo do útero, certo? É por isso que é muito importante tanto meninas quanto meninos se vacinarem. Letra D. Consulte o site do Ministério da Saúde para ver o vacinômetro do seu estado e município. Aí vocês entram lá no site do Ministério da Saúde e vocês vão achar o vacinômetro e vão dizer como é que está a situação aqui em Sergipe e em Aracaju, certo? Vamos fechar aqui com a última questão. Forme grupos com os colegas juntos e leiam a seguir. Depois faça o que se pede. Aí mais uma vez o grupo é Luísa e Bia, né? Ministério da Saúde promove o uso de insumo no Dia Mundial do Preservativo Feminino. A camisinha feminina veio para ficar. O preservativo feminino é um poderoso insumo de proteção
e uma estratégia de preservação prioritária para o Departamento de DST, AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, além de um importante instrumento de fortalecimento da autonomia das mulheres. Garante assessora técnica da coordenação da preservação e articulação social. O Ministério da Saúde vem distribuindo preservativos femininos desde o ano 2000. Nos últimos anos, a aquisição aumentou de 2 milhões em 2000 para 50 milhões em 2014. O preservativo feminino está em todos os serviços de saúde e é distribuído considerando as necessidades declaradas pelos usuários, e pela disponibilidade de insumo no sistema de saúde único de saúde. Então, qualquer unidade que você vende do sistema de saúde, você pode solicitar, os preservativos de forma gratuita. Pesquise como foi a distribuição de preservativos nos 5 anos anteriores ao atual e anote os dados em uma tabela. Com base nela, elabore um gráfico com título, legenda e fontes das informações. B. A quantidade distribuída vem aumentando ou diminuindo após 2014. C. Analise o gráfico com base nas informações nos textos, elabore e expliquem isso. Eu quero essa pesquisazinha de vocês, certo? Quem fez sozinho, quem fez em dupla, mas eu quero essa pesquisazinha de vocês. Então vocês vão me mandar elas pro meu e-mail, que eu deixo ao final do vídeo, ou pro e-mail da plataforma da escola, certo? Então aí está uma atividade para vocês em casa que eu preciso que vocês me enviem, certo? Beleza? Então aqui fechamos a reprodução. Próxima videoaula vamos entrar na parte de sistema digestório, conversando um pouco sobre os nutrientes, certo? Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima videoaula, ou vocês me veem no caso, né? Tchau!